Um jovem CEO negro foi impedido de embarcar na primeira classe, desencadeando um escândalo que chamou a atenção do FBI e do próprio CEO da companhia aérea. A verdade chocante por trás do incidente veio à tona, revelando uma situação muito mais complexa do que parecia inicialmente. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O Aeroporto Internacional de Guarulhos fervilhava naquela manhã de segunda-feira. Entre executivos apressados e turistas desorientados, Emily Nascimento caminhava com passos firmes em direção ao portão de embarque. Aos 17 anos, a jovem negra carregava o peso de ser a CEO mais jovem do Brasil, à frente da Dreamscape Tecnologia, empresa avaliada em 11 bilhões de reais. Seu traje executivo contrastava com o rosto jovial, mas seu olhar transmitia a determinação de quem já enfrentara inúmeras salas de reunião dominadas por homens brancos de meia idade. Última chamada para o voo 1245 da TAM Brasil com destino a Brasília, anunciou a voz metálica no sistema de som. Emily ajustou a alça da bolsa onde carregava seu notebook. Não um simples dispositivo, mas o recipiente de uma apresentação capaz de mudar o futuro educacional do país. Ao apresentar seu cartão de embarque na entrada do Finger, a jovem executiva respirou fundo. Não era apenas mais uma viagem de negócios. Em Brasília, a aguardava a maior reunião de investidores de sua carreira. Uma oportunidade única para a Dreamscape conquistar a rodada de investimentos que transformaria sua plataforma educacional em realidade nacional. Camila Torres, sua assistente, havia enviado uma mensagem minutos antes. Tudo pronto em Brasília. O ministro confirmou presença. Boa viagem, chefe. Enquanto caminhava pelo corredor da aeronave em direção à primeira classe, Emily sentiu aquele conhecido frio na barriga. Não pelo voo em si. Já havia perdido a conta de quantas vezes cruzara os céus brasileiros, mas pela magnitude do que representava. Dr. Jorge Nascimento, seu pai, sempre dizia que cada passo dela não era individual, mas coletivo. Você carrega sonhos ancestrais, repetia o advogado. A aeromoça na entrada da primeira classe sorriu mecanicamente ao verificar seu bilhete. Emily notou o breve olhar de surpresa, aquele olhar que já conhecia bem. O mesmo que recebera na Conferência de Tecnologia em São Paulo, nas reuniões com investidores estrangeiros e até mesmo no restaurante do hotel 5 estrelas, onde se hospedara a semana passada. Caminhando pelo corredor da primeira classe, Emily mentalizava os números que apresentaria amanhã. A Dreamscape não era apenas mais uma startup de tecnologia. Era a promessa de democratizar educação de qualidade para milhões de jovens brasileiros sem acesso a boas escolas. Cada slide de sua apresentação representava não apenas gráficos de crescimento, mas vidas transformadas. Ao localizar o assento 2A, Emily guardou sua bagagem de mão no compartimento superior. Sentou-se, ajustou o cinto e fechou os olhos por um momento. Tinha apenas 17 anos, mas carregava nos ombros as expectativas de toda uma geração. Emily Nascimento localizou o assento 2A e colocou sua bolsa no compartimento superior. Antes que pudesse sentar, um homem de terno azul marinho e gravata vermelha aproximou-se com expressão indignada. Com licença, acho que você está no meu lugar, disse Ricardo Prado, exibindo seu cartão de embarque com um gesto teatral. A jovem CEO franziu a testa confusa. Retirou seu próprio cartão da bolsa e o mostrou calmamente. Desculpe, mas este é meu assento. Veja, 2A, voo TAM 3452 para Brasília. Ricardo examinou o documento com desdém e soltou uma risada curta. Este cartão, obviamente, está errado. Sou passageiro Platinum há 5 anos nesta rota. Nunca vi você aqui antes. Alguns passageiros próximos começaram a observar a cena. Um senhor de meia idade no assento 2B lançou um olhar desconfiado para Emily, enquanto uma mulher no corredor sussurrava algo para sua acompanhante. Posso verificar meu nome no sistema? Emily sugeriu, mantendo a compostura apesar do constrangimento crescente. Dreamscape Tecnologia reservou este voo há 2 semanas. Ricardo cruzou os braços, bloqueando o acesso ao assento.
Olha, não sei como você conseguiu esse cartão, mas sugiro que procure seu lugar real antes que isso vire um problema maior. Uma comissária de bordo aproximou-se ao perceber a movimentação. Mariana, com seu uniforme impecável e coque perfeito, olhou de Ricardo para Emily com expressão interrogativa. Algum problema? Esta moça está tentando ocupar meu assento, explicou Ricardo, enfatizando a palavra moça com um tom condescendente. Emily mostrou novamente seu cartão de embarque. Por favor, pode verificar no sistema? Sou Emily Nascimento, CEO da Dreamscape. Mariana examinou o cartão rapidamente e depois se voltou para Ricardo, que exibia seu próprio documento. Senhor Prado, o senhor está conosco frequentemente. Deve haver algum erro no sistema. Virando-se para Emily, continuou. Senhorita, talvez tenha havido uma confusão na hora do check-in. Às vezes os documentos são falsificados ou... Falsificados? Emily interrompeu, sentindo o sangue subir às faces. Estou sugerindo apenas uma verificação no sistema. Os olhares dos outros passageiros pesavam sobre ela. Um casal cochichava, e um homem de negócios filmava discretamente a cena com seu celular. Vou verificar, disse Mariana, mas seu tom sugeria que já havia tomado partido. Enquanto isso, Sr. Prado, fique à vontade. Senhorita, pode aguardar no corredor, por favor. Emily respirou fundo, contendo a indignação. 17 anos construindo uma empresa bilionária, e ainda assim, sua legitimidade era questionada à primeira vista. Pegou o celular e começou a registrar a situação, sabendo que precisaria de provas do que estava acontecendo. Vou esperar aqui mesmo, respondeu com firmeza, e gostaria que verificasse minha reserva imediatamente. Os sussurros começaram como pequenas ondas, espalhando-se rapidamente pelos corredores da primeira classe. Emily Nascimento podia ouvi-los claramente, mesmo quando fingiam discrição. Filha de quem será? Murmurou uma senhora de blazer caro 2 fileiras atrás. Deve ser golpe. Essas pessoas sempre dão um jeito. Respondeu um homem de meia idade, sem se importar em baixar a voz. A jovem CEO respirou fundo. Aos 17 anos, já havia enfrentado inúmeras situações semelhantes, em salas de reunião e eventos corporativos. Microagressões eram praticamente parte de sua rotina desde que fundara a Dreamscape Tecnologia. Mas ali, no corredor estreito da aeronave, com todos os olhares voltados para ela, a humilhação ganhava proporções diferentes. Alguém deveria chamar a segurança, comentou outro passageiro, ajeitando o relógio de luxo no pulso. Emily notou os celulares sendo erguidos discretamente. Estavam gravando. A cena da jovem negra sendo questionada sobre seu lugar na primeira classe rendia conteúdo perfeito para redes sociais. Ela sabia exatamente como a narrativa seria construída se não tomasse o controle da situação. Respire, mantenha a postura, pensou consigo mesma, lembrando dos conselhos de seu pai. Dr. Jorge sempre dizia que, em momentos de discriminação, a dignidade era a primeira e mais poderosa resposta. Com movimentos calculados, a executiva retirou seu smartphone da bolsa. Se queriam registrar aquele momento, ela também o faria, com sua própria perspectiva. Enquanto Ricardo permanecia ao seu lado com expressão vitoriosa e Mariana, a comissária, aguardava com impaciência mal disfarçada, Emily ativou a gravação de vídeo. Estou no voo para Brasília, sendo impedida de ocupar meu assento 2A, mesmo com cartão de embarque válido, narrou em voz baixa, mas firme para seu dispositivo. A companhia aérea e outros passageiros estão questionando minha presença na primeira classe. Os olhares se intensificaram. Alguns passageiros desviaram o rosto, constrangidos ao perceberem que agora eram parte de uma narrativa que poderia não favorecê-los. Outros mantiveram a postura acusatória, como se o simples ato de se defender confirmasse alguma culpa. Vou solicitar verificação imediata da minha reserva, continuou Emily, mantendo a compostura que construíra em anos liderando uma empresa bilionária. A jovem sabia que cada palavra e gesto seriam analisados depois. Não daria a ninguém o prazer de vê-la descontrolada. Entre os sussurros crescentes e olhares julgadores, Emily percebeu que aquela situação ia muito além de um simples mal-entendido sobre assentos. Era o Brasil mostrando sua face mais crua, onde nem mesmo o cargo de CEO de uma empresa avaliada em bilhões era suficiente para garantir dignidade a uma jovem negra.
com as mãos trêmulas pela humilhação que crescia a cada olhar de julgamento. Emily Nascimento afastou-se discretamente para um canto do corredor da aeronave. Pressionando o smartphone contra o ouvido, ela gravou uma mensagem de voz urgente para Camila Torres, sua assistente de confiança há 2 anos. Camila, estou tendo problemas no embarque. Ricardo Prado está alegando que meu assento é dele, e a comissária está do lado dele. Preciso que você verifique no sistema da TAM Brasil se houve alguma alteração na minha reserva. Parece armação. Estou sendo tratada como uma impostora. A jovem CEO respirou fundo, tentando manter a compostura enquanto passageiros continuavam a observá-la com desconfiança. Do outro lado da cidade, no escritório da Dreamscape Tecnologia, Camila recebeu a mensagem e imediatamente abandonou a reunião que conduzia. Preciso resolver uma emergência com a Emily. Explicou rapidamente aos presentes antes de correr para sua estação de trabalho. Com dedos ágeis, a assistente acessou o portal corporativo da companhia aérea, usando as credenciais premium que a Dreamscape mantinha. Seus olhos percorreram rapidamente os registros de reserva, buscando anomalias. Após 3 minutos de busca intensa, Camila encontrou o que procurava. Um registro de alteração manual feito apenas 40 minutos antes do embarque. Meu Deus! Murmurou ela, capturando prints da tela. A alteração havia sido realizada por um funcionário identificado apenas como Sistema Interno, um código geralmente usado para modificações não rastreáveis. Camila enviou uma mensagem de texto para Emily. Encontrei. Sua reserva foi alterada manualmente às 14h32. Tenho os prints. Estou ligando para o gerente de contas da TAM e para o Dr. Jorge agora mesmo. No avião, a jovem executiva sentiu o dispositivo vibrar em sua mão. Ao ler a mensagem, uma mistura de alívio e indignação tomou conta dela. Não era paranoia nem coincidência. Era sabotagem deliberada. Enquanto isso, Camila estabelecia uma conexão de 3 vias entre ela, o gerente de contas da companhia aérea e o advogado Jorge Nascimento. Com voz firme, explicou a situação e enviou as evidências por e-mail. Minha filha não será humilhada dessa forma, afirmou o Dr. Jorge, sua voz carregada de determinação. Isso é mais do que um mal-entendido. É racismo estrutural e possivelmente sabotagem corporativa. O gerente da TAM Brasil, percebendo a gravidade da situação, prometeu uma investigação imediata sobre quem havia acessado o sistema. De volta ao corredor do avião, Emily recebeu outra mensagem de Camila. Seu pai está a caminho do aeroporto. Tenho as provas. Não saia do avião voluntariamente. Faça-os te removerem formalmente se insistirem. Estamos documentando tudo. A jovem CEO guardou o celular no bolso, endireitou a postura e voltou para enfrentar Ricardo Prado. Agora ela sabia que não estava sozinha nesta batalha. A tensão na aeronave escalou, quando 2 agentes da segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos surgiram pelo corredor. Mariana havia solicitado intervenção após Ricardo Prado insistir veementemente que Emily estava tentando fraudar o sistema de embarque. Os passageiros se viraram em seus assentos, alguns com smartphones em punho, registrando cada momento do constrangedor episódio. Senhorita, precisamos que nos acompanhe, disse o agente mais alto, um homem de aproximadamente 50 anos e expressão impassível. Houve uma denúncia de tentativa de fraude no embarque. Emily Nascimento manteve a postura ereta, respirando fundo para controlar a indignação. Estou com todos os meus documentos em ordem, respondeu ela, abrindo sua bolsa e apresentando não apenas seu cartão de embarque, mas também sua identidade e a credencial federal que a certificava como prestadora de serviços ao Ministério da Educação. O segundo agente, mais jovem e visivelmente desconfortável com a situação, examinou os documentos com atenção. Mesmo assim, precisamos verificar no sistema. Por favor, nos acompanhe. Ricardo observava a cena com um sorriso contido nos lábios, ajustando a gravata como quem acabara de fechar um bom negócio. A comissária permanecia ao lado dele, evitando olhar diretamente para a jovem CEO. Estou sendo retirada deste voo por ser uma mulher negra em um assento de primeira classe, declarou Emily em voz alta e clara, certificando-se de que todos os passageiros pudessem ouvir. Ela ativou a gravação em seu smartphone antes de guardá-lo no bolso.
enquanto caminhava pelo corredor estreito da aeronave, a jovem executiva sentia o peso dos olhares. Alguns passageiros desviavam os olhos, constrangidos. Outros cochichavam entre si, apontando discretamente. Um senhor de meia-idade balançou a cabeça em desaprovação. Não ficou claro se contra Emily ou contra a situação. Ao passar pela fileira 23, uma senhora idosa tocou seu braço gentilmente. "Força, minha filha", sussurrou ela. Já na saída da aeronave, Emily viu pelo menos 5 dispositivos gravando sua saída. A hashtag começaria a circular em minutos. Ela sabia que aquele momento de humilhação pública poderia se transformar em algo maior. No saguão do aeroporto, cercada pelos agentes de segurança, a CEO da Dreamscape Tecnologia manteve a dignidade intacta. Apresentou novamente seus documentos, incluindo a carta assinada pelo próprio ministro da Educação. "Sou Emily Nascimento, tenho 17 anos e sou CEO de uma empresa avaliada em 11 bilhões de reais", afirmou com voz firme. "E vocês estão me impedindo de chegar à reunião mais importante da minha carreira por causa da cor da minha pele." Os agentes se entreolharam, começando a perceber a dimensão do problema em que estavam se metendo. O que parecia ser apenas mais um procedimento de rotina estava prestes a se transformar em um escândalo nacional. Enquanto Emily Nascimento enfrentava o interrogatório, seu celular não parava de vibrar. Vídeos do incidente já inundavam as redes sociais, transformando um caso de discriminação individual em um debate nacional sobre privilégio e pertencimento. No X, antigo Twitter, as imagens da jovem CEO sendo retirada da aeronave se espalhavam como fogo em palha seca. "Mais uma tentando dar golpe com bilhete falso. Bem feito", escreveu um perfil com bandeira do Brasil. Ela mostrou documentos e mesmo assim foi retirada. "Se fosse branca, alguém questionaria?", rebateu outro usuário. A polarização era evidente, com comentários que iam desde apoio incondicional até acusações absurdas sobre como a jovem teria conseguido sua posição na Dreamscape. A hashtag Primeira Classe pra Quem disparou nos trending topics brasileiros, acompanhada de depoimentos de outras pessoas negras que já haviam passado por situações semelhantes em aeroportos, restaurantes e estabelecimentos de luxo. No Instagram, influenciadores dividiam-se entre aqueles que exigiam um posicionamento da TAM Brasil e os que questionavam a legitimidade de uma adolescente comandar uma empresa bilionária. Camila Torres, de seu escritório, monitorava a repercussão enquanto continuava sua investigação. A assistente enviou para Emily capturas de tela mostrando como a narrativa estava mudando a cada minuto. "Estamos perdendo o controle da situação", escreveu ela em uma mensagem. "Precisamos de um posicionamento oficial urgente." Na sala de interrogatório, a jovem executiva permanecia calma, apesar da tempestade digital que se formava. Ela sabia que cada palavra sua seria analisada, cada gesto interpretado. O peso do preconceito agora se multiplicava exponencialmente, atingindo não apenas sua dignidade pessoal, mas também a reputação da empresa que havia construído. "Veja isso", disse um dos agentes, mostrando um vídeo onde Ricardo Prado sorria satisfeito, enquanto ela era escoltada para fora. O consultor parecia saborear cada segundo daquela humilhação pública. Enquanto isso, nas redes, comentaristas políticos já transformavam o episódio em pauta ideológica. Jornalistas tentavam contato com a assessoria da Dreamscape, e a Bolsa de Valores reagia com uma queda sutil nas ações da empresa. Exatamente o que a TechCore esperava provocar antes da reunião crucial em Brasília. "Não é só sobre mim", pensou Emily, observando a dimensão que o caso tomava. Ela sabia que sua resposta precisaria ser estratégica, não apenas para salvar a reunião com investidores, mas porque agora carregava nas costas o peso de representar milhares de jovens negros que se viam nela. A viralização transformava um ato de discriminação em um teste público de sua liderança, resiliência e inteligência emocional. O preconceito agora tinha alcance viral, e o Tribunal das Redes não esperaria pelo veredito oficial. Do outro lado da cidade, no escritório da Nascimento Advocacia, o telefone de Jorge Nascimento tocou. O advogado renomado,
figura respeitada nos círculos jurídicos e ícone do movimento negro brasileiro, atendeu sem imaginar que ouviria a voz embargada da filha. Pai, estão me tirando do avião. Estão dizendo que falsifiquei documentos. As palavras de Emily atingiram Jorge como um golpe físico. Ele sentiu o sangue ferver nas veias, mas décadas de experiência em tribunais o ensinaram a manter a calma em situações de crise. Estou a caminho, filha. Não assine nada, não admita nada. Grave tudo. Jorge desligou o telefone e imediatamente acionou 3 contatos em sua agenda. O primeiro foi para o delegado-chefe da Polícia Federal em Guarulhos, antigo cliente e amigo. O segundo, para o assessor direto do ministro da Justiça, com quem havia trabalhado em casos de discriminação racial. O terceiro, para seu motorista. Cancele meus compromissos. Emergência familiar, ordenou a secretária enquanto pegava seu paletó. Enquanto o carro atravessava o trânsito caótico de São Paulo, em direção ao aeroporto, o advogado fez outra ligação para Emily. Colocou no viva-voz para continuar revisando documentos em seu dispositivo. Escute com atenção, disse ele com voz firme. Você tem todos os documentos necessários. Sua credencial federal é autêntica. Não deixe que te intimidem. Você é a CEO da Dreamscape, não uma impostora. Jorge sabia que a filha enfrentava situações como esta desde que, aos 15 anos, fundou sua primeira startup. A diferença era que agora a empresa valia bilhões. E os interesses em jogo eram muito maiores. Pai, e se eu perder a reunião em Brasília? A voz de Emily tremia ligeiramente. Não pense nisso agora. Os investidores podem esperar. Sua dignidade não. O advogado enviou uma mensagem para Camila Torres, pedindo todos os registros da compra da passagem. Simultaneamente, recebeu confirmação de que agentes federais estavam a caminho do local. Emily, escute, a inspetora Ana Martins está indo até você. Ela é rigorosa, mas justa. Mostre todas as provas que tiver. Estou a 20 minutos do aeroporto. Jorge desligou e respirou fundo. Aos 62 anos, havia enfrentado inúmeras batalhas contra o racismo institucional. Mas ver sua própria filha passar por isso, mesmo ocupando uma posição de poder, mostrava quanto ainda precisavam lutar. Vamos esclarecer tudo, murmurou para si mesmo, enquanto o veículo acelerava pela via expressa. Custe o que custar. A tensão no aeroporto aumentou quando 2 agentes da Polícia Federal atravessaram o saguão com passos decididos. A inspetora Ana Martins, com 15 anos de experiência em casos de fraude, liderava a dupla, seguida pelo agente Rafael Souza, recém-formado na academia e em seu primeiro mês de campo. Emily Nascimento permanecia sentada na sala de interrogatório improvisada, seus dedos tamborilando sobre o notebook fechado. Quando a porta se abriu, ela endireitou a postura, mas seus olhos revelavam o cansaço de quem já estava acostumada a ter sua presença questionada. Senhorita Nascimento, sou a inspetora Martinez e este é o agente Souza. Apresentou-se a policial, seu tom seco e profissional. Precisamos verificar sua identidade e esclarecer esta situação. A jovem executiva assentiu calmamente enquanto a inspetora examinava seus documentos com um olhar crítico que beirava desconfiança. CEO aos 17 anos? Martinez arqueou a sobrancelha. Isso me parece incomum. Incomum, mas não impossível, respondeu Emily, abrindo seu dispositivo. Fundei a Dreamscape aos 15. Nosso valor de mercado atual é de 11 bilhões de reais. Rafael observava em silêncio, visivelmente impressionado, enquanto sua superior continuava o interrogatório com perguntas cada vez mais incisivas sobre a legitimidade do cargo da jovem. Tenho aqui todos os registros da empresa, continuou a CEO, navegando por documentos digitais com a desenvoltura de quem conhecia cada detalhe do negócio. E também isto. Ela deslizou sobre a mesa uma carta oficial com o timbre do Ministério da Educação. Martinez pegou o documento, seus olhos correndo pelas linhas enquanto sua expressão gradualmente se transformava. Esta é uma carta de recomendação assinada pelo próprio ministro, constatou a inspetora, agora com um tom mais respeitoso.
Sou prestadora de serviços federais para o Programa de Democratização Tecnológica nas Escolas Públicas, explicou Emily. Minha credencial está registrada no sistema federal. O agente novato digitava rapidamente em seu tablet, confirmando as informações. Tudo confere, inspetora. A senhorita Nascimento tem autorização de acesso nível 3 em instalações federais. Martinez expirou fundo, recalibrando sua abordagem. A jovem à sua frente não era apenas uma adolescente comum, mas uma figura de relevância nacional cuja identidade havia sido injustamente questionada. Precisamos entender exatamente o que aconteceu naquele avião, disse a policial. Seu tom agora profissional, sem ser acusatório. E por que alguém manipularia registros de embarque para prejudicá-la? Emily assentiu, sentindo que finalmente estava sendo ouvida. Acredito que não estamos lidando apenas com um caso de preconceito casual, inspetora. Há algo muito maior em jogo. O celular de Emily Nascimento vibrou em sua mão. A jovem CEO olhou para a tela e viu que Camila havia enviado uma série de capturas de tela. Seus olhos se arregalaram ao analisar as imagens. Inspetora, precisa ver isso, disse Emily, estendendo o dispositivo para Ana Martinez. Minha assistente conseguiu acessar o histórico de modificações no sistema de reservas. A agente federal examinou as imagens com atenção. Os registros mostravam claramente que o assento 2A, originalmente reservado para Emily, havia sido manualmente transferido para Ricardo Prado, apenas 3 horas antes do embarque. O mais surpreendente era que a alteração tinha sido feita por um login administrativo interno da companhia aérea. Isso configura fraude, afirmou Martinez, enquanto Rafael Souza tomava notas ao seu lado. Vamos precisar de acesso completo aos registros da TAM Brasil. Camila continuava enviando informações em tempo real. Uma nova mensagem revelou que Ricardo nunca havia voado naquela rota anteriormente, contradizendo sua afirmação de ser passageiro frequente. Mais grave ainda, sua passagem havia sido comprada pela Techcore Brasil, principal concorrente da Dreamscape Tecnologia no mercado de educação digital. Então não foi apenas racismo, murmurou Emily, sentindo uma mistura de alívio e indignação. Foi uma armação corporativa. A inspetora solicitou imediatamente que Rafael trouxesse Ricardo para interrogatório. O consultor, que aguardava no saguão do aeroporto, foi escoltado até a sala onde estavam reunidos. Seu semblante confiante desmoronou ao ver as provas na tela do smartphone. Isso é um mal-entendido, gaguejou Ricardo, ajustando nervosamente a gravata. Recebi essa passagem como cortesia da empresa. Cortesia para sabotar uma reunião de investimentos? Questionou Martinez, incisiva. Sabemos que a Techcore comprou sua passagem e que o sistema foi manipulado para criar esse incidente. Emily observava em silêncio, processando a dimensão da conspiração. Não era apenas seu lugar no avião que queriam tomar, mas seu lugar no mercado, sua credibilidade como líder de uma empresa bilionária. Vou precisar do contato do seu superior na Techcore, exigiu a inspetora, e do funcionário da companhia aérea que autorizou essa alteração. Rafael recebeu um telefonema e informou que a imprensa já estava no saguão, reportando o caso ao vivo. A notícia se espalhava rapidamente, transformando o que parecia um incidente isolado em um escândalo corporativo com implicações legais sérias. Precisamos voltar ao avião, decidiu Martinez. Emily tem uma reunião importante em Brasília e agora temos motivos para acreditar que tentaram impedi-la deliberadamente. A jovem CEO respirou fundo, ajustando a postura. A verdade começava a aparecer, e com ela, a chance de transformar uma humilhação pública em uma poderosa mensagem sobre integridade e justiça. A inspetora Ana Martinez olhou para as provas em seu smartphone com expressão grave. Os prints enviados por Camila Torres eram inequívocos. Alguém havia deliberadamente alterado o sistema da companhia aérea para transferir o assento de Emily Nascimento para Ricardo Prado. Isso vai muito além de um mal-entendido, murmurou a agente federal, mostrando as evidências para seu colega Rafael. Estamos diante de uma possível sabotagem corporativa. Do lado de fora da sala de interrogatório, o saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos fervilhava.
Repórteres de todos os principais canais de notícias já haviam montado suas câmeras e microfones. A hashtag Primeira Classe pra quem havia explodido nas redes sociais, tornando-se o assunto mais comentado no Brasil em menos de uma hora. Senhorita Nascimento, disse Ana com um tom completamente diferente do inicial. Peço desculpas pelo transtorno. A senhora tem todo o direito de embarcar e ocupar seu lugar reservado. Emily manteve a compostura, mesmo sentindo o alívio percorrer seu corpo. A jovem CEO ajustou sua credencial do Ministério da Educação e respirou fundo. Vamos escoltá-la de volta à aeronave, continuou a inspetora. O senhor Ricardo Prado será convidado a se retirar para prestar esclarecimentos. Quando as portas se abriram, Emily foi recebida por um mar de flashes e microfones. Uma repórter da Globo News avançou. Emily, como se sente após ser retirada injustamente do avião? A jovem executiva respondeu com dignidade. Sinto que este não é um caso isolado. O que aconteceu hoje reflete uma realidade que muitos brasileiros enfrentam diariamente. Câmeras de celulares filmavam enquanto a comitiva atravessava o terminal. Na tela de um monitor próximo, Emily viu sua própria imagem sendo transmitida ao vivo para todo o país, com a legenda: CEO de 17 anos vítima de discriminação em voo para Brasília. O diretor de operações da TAM Brasil apareceu apressadamente, visivelmente constrangido, oferecendo desculpas públicas e garantindo uma investigação interna rigorosa. As ações da companhia já despencavam na B3, enquanto investidores reagiam ao escândalo em tempo real. Quando Emily finalmente retornou à aeronave, escoltada pelos agentes federais, um silêncio constrangedor tomou conta da primeira classe. Ricardo Prado, pálido e descomposto, foi retirado discretamente pela saída traseira. A comissária Mariana, agora com uma postura completamente diferente, ofereceu água e desculpas sussurradas. Emily apenas assentiu, colocando seu notebook sobre a mesinha do assento 2A, o lugar que sempre foi dela por direito. O comandante anunciou pelo sistema de som que o voo para Brasília partiria em 15 minutos, com um atraso que seria compensado durante o trajeto. Para Emily, porém, algo muito maior havia sido conquistado naquele dia. O vídeo de Emily Nascimento sendo escoltada para fora da aeronave se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de uma hora, a gravação já contabilizava 2 milhões de visualizações no TikTok, com compartilhamentos que se multiplicavam em cascata pelo Instagram e X. A hashtag Primeira Classe pra quem saltou para o primeiro lugar nos trending topics nacionais, dividindo o Brasil em opiniões acaloradas. Essa é a cara do racismo estrutural que enfrentamos diariamente, comentou uma influenciadora com mais de 5 milhões de seguidores. Celebridades, ativistas e políticos começaram a se manifestar, alguns defendendo a jovem CEO, outros questionando sua legitimidade. A polarização era evidente, mas o volume de apoio crescia exponencialmente. No escritório da Dreamscape em São Paulo, Camila Torres monitorava a crise em tempo real. Os números na tela do seu dispositivo não eram animadores. As ações da empresa despencaram 7% na B3 nos primeiros 30 minutos após o incidente. Investidores nervosos ligavam incessantemente, preocupados com a estabilidade da companhia, avaliada em 11 bilhões de reais. Enquanto isso, a Tecor Brasil não perdeu tempo. Um release oficial foi distribuído à imprensa especializada, com o título Integridade e Transparência, Valores Inegociáveis no Mercado de Tecnologia. O texto, cuidadosamente elaborado, nunca mencionava a Emily diretamente, mas levantava questões sobre empresas emergentes com lideranças inexperientes e a necessidade de maturidade corporativa para gerenciar investimentos bilionários. Dr. Jorge Nascimento, ao receber o documento, identificou imediatamente a estratégia. Estão tentando matar a reputação da minha filha antes mesmo que ela chegue a Brasília, comentou com sua equipe jurídica, já preparando uma ação por difamação. O celular de Emily não parava de vibrar. Mensagens de apoio chegavam de todos os cantos, incluindo uma nota de solidariedade do ministro da Educação. Porém, para cada 10 mensagens positivas,
surgiam comentários maldosos questionando como uma menina poderia comandar uma empresa bilionária. Eles duvidam porque nunca viram alguém como eu nessa posição, escreveu Emily em uma mensagem para Camila. Prepare um comunicado oficial. Não vamos nos esconder. A assistente, com os olhos marejados pela indignação e orgulho, começou a redigir o texto enquanto observava um novo fenômeno nas redes. Jovens negras postavam fotos com a legenda "Eu sou Emily", em solidariedade à executiva. Do outro lado da cidade, Ricardo Prado observava satisfeito a queda das ações da Dreamscape em seu smartphone. Sem imaginar que as mensagens trocadas com executivos da TechCore já estavam sendo rastreadas pela Polícia Federal. O plano que parecia perfeito começava a desmoronar, enquanto a verdade se aproximava à velocidade da internet. De volta à área de embarque, Emily Nascimento respirou fundo, tentando recompor-se após o turbilhão de acontecimentos. Apesar da vitória parcial, seu corpo ainda tremia com a adrenalina do confronto. Foi nesse momento de vulnerabilidade que uma senhora de postura elegante aproximou-se, apoiando-se levemente em uma bengala ornamentada com símbolos africanos. "Minha jovem, assisti a tudo. Permita que me apresente. Doris Washington", disse a senhora, estendendo a mão enrugada mais firme. Seus olhos têm a mesma determinação que vi em tantas batalhas que travamos nas décadas passadas. Emily reconheceu imediatamente o nome da lendária militante dos direitos civis. Aos 75 anos, Doris carregava no semblante as marcas de quem enfrentou barreiras similares, porém em tempos ainda mais hostis. Seu confronto não foi apenas por um assento, mas pelo direito de ocupar espaços que tentam nos negar, continuou a senhora, enquanto ambas se afastavam da multidão. Transforme esta humilhação em combustível para mudanças estruturais. A jovem executiva sentiu uma conexão imediata com Doris. Era como se gerações de luta se encontrassem naquele saguão de aeroporto. "Estou pensando em criar uma iniciativa para jovens negras no setor de tecnologia", confessou Emily, surpreendendo-se com a própria ideia que acabara de nascer. Doris sorriu, seus olhos brilhando com aprovação. "Uma fundação? Conte comigo como conselheira. Tenho contatos que podem potencializar esse projeto." As duas trocaram contatos enquanto o novo embarque era anunciado. A militante segurou as mãos da CEO com firmeza surpreendente para sua idade. "Quando criamos portas para outras passarem, nosso legado se perpetua", filosofou Doris. "Sua empresa vale bilhões, mas seu exemplo vale infinitamente mais." Camila aproximou-se discretamente, informando que o embarque seria realizado em minutos. A assistente não escondeu a admiração ao reconhecer Doris Washington. "Estarei assistindo seu discurso em Brasília pela internet", garantiu a senhora. "E na próxima semana podemos nos reunir para estruturar essa fundação. Minha advogada já preparará os documentos preliminares." Ao se despedirem, Doris sussurrou: "Lembre-se, querida, eles podem questionar seu lugar no avião, mas jamais seu voo. Continue subindo." Emily sentiu-se fortalecida pelo encontro. Enquanto caminhava para o portão de embarque, percebeu que o episódio traumático poderia ser transformado em oportunidade para milhares de jovens. A humilhação pública tornava-se agora plataforma para mudanças sistêmicas. Com o smartphone em mãos, ela rapidamente anotou ideias para a fundação, enquanto aguardava o momento de retornar ao seu legítimo assento na primeira classe. O novo embarque transcorria em clima tenso. Emily Nascimento caminhava pelo corredor da aeronave com a dignidade restaurada, mas o peso das últimas horas ainda marcava seu semblante. Ao passar pela fileira 17, notou um homem de meia idade que desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Era Felipe Ortega, um dos passageiros que havia murmurado comentários depreciativos quando ela foi retirada do avião. "Com licença", disse Felipe, levantando-se subitamente. Eu preciso te pedir desculpas." A jovem CEO parou, surpresa com a abordagem inesperada. O homem continuou, com voz embargada. "Eu julguei você sem conhecer sua história. Quando vi a confusão, automaticamente pensei que você estava errada. E isso diz muito sobre mim, não sobre você." Um jornalista da Folha de São Paulo
que embarcara para cobrir a repercussão do caso, imediatamente sacou seu dispositivo e começou a registrar a cena. Felipe não se intimidou com a câmera. Tenho uma filha de 12 anos em casa, continuou ele. Que exemplo eu daria se não reconhecesse meu erro? Quero que ela cresça em um Brasil melhor do que este que ajudei a construir hoje. Emily respirou fundo, tocada pela sinceridade daquelas palavras. Obrigada pela coragem, respondeu. Reconhecer o preconceito é o primeiro passo para combatê-lo. O vídeo daquele momento sincero foi compartilhado nas redes sociais antes mesmo da decolagem. Em menos de 30 minutos, a gravação já ultrapassava 1 milhão de visualizações. O gesto de Felipe inspirou outros passageiros. Uma senhora na fileira 23 levantou-se para aplaudir Emily. Um executivo ofereceu seu cartão, mencionando interesse em parcerias com a Dreamscape. Até mesmo Mariana, a comissária que antes duvidara da jovem, aproximou-se discretamente para expressar seu arrependimento. Meu filho tem sua idade, confessou Felipe, mostrando a foto em seu celular. Ele me ensina todos os dias sobre esse novo mundo. Hoje percebi que ainda tenho muito a aprender. Quando Emily finalmente chegou ao seu legítimo lugar na primeira classe, encontrou um bilhete anônimo no assento. Seu lugar sempre foi aqui. Desculpe nossa cegueira coletiva. O comandante da aeronave, informado sobre o ocorrido, fez um anúncio incomum antes da decolagem. Senhoras e senhores, hoje testemunhamos não apenas um ato de injustiça, mas também a beleza da redenção humana. Que esta viagem nos leve não só a Brasília, mas a um Brasil mais justo. Enquanto o avião taxiava para decolar, Emily observava pela janela o aeroporto de Guarulhos ficando para trás. Aquele dia transformara não apenas sua vida, mas também a consciência de dezenas de pessoas que, como Felipe Ortega, encontraram coragem para enxergar além dos próprios preconceitos. Na sala de interrogatório da Polícia Federal, Ana Martinez deslizou o dedo pela tela do dispositivo, revelando uma sequência de mensagens que fez seu estômago revirar. Rafael Souza, ao seu lado, observava com os olhos arregalados. As conversas entre Ricardo Prado e 3 executivos da Techcor Brasil não deixavam margem para dúvidas. Desestabilize a garota. Quanto mais escândalo, melhor. Precisamos que ela chegue abalada à reunião, se é que vai chegar. Dizia uma das mensagens enviadas pelo diretor de operações da Techcor. A inspetora respirou fundo. O que começara como um possível caso de discriminação racial acabava de se transformar em investigação de sabotagem corporativa premeditada. As mensagens detalhavam um plano meticuloso. Ricardo deveria confrontar Emily Nascimento publicamente, questionar sua legitimidade e garantir que o episódio fosse filmado por outros passageiros. Temos provas suficientes para um mandado de busca e apreensão na Techcor, afirmou Ana para seu colega, que já preparava os documentos necessários. Enquanto isso, Dr. Jorge Nascimento recebia as primeiras informações sobre as descobertas. O advogado, acostumado a batalhas judiciais complexas, nunca imaginara que sua filha seria alvo de uma conspiração tão elaborada. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, explicou a inspetora por telefone. Usaram o racismo estrutural como ferramenta. Contavam com a reação automática das pessoas ao ver uma adolescente negra reivindicando um lugar na primeira classe. Na sala ao lado, Camila Torres continuava sua investigação paralela, descobrindo que a Techcor havia recentemente perdido uma licitação importante para a Dreamscape. O projeto de democratização do acesso à educação proposto por Emily havia conquistado o Ministério da Educação, deixando a concorrente em segundo lugar. É mais grave do que imaginávamos, disse Camila, mostrando à Polícia Federal documentos que comprovavam que a Techcor havia tentado, sem sucesso, subornar funcionários do Ministério para reverter a decisão. A notícia da sabotagem logo chegou aos principais veículos de comunicação. O caso, que já mobilizava a opinião pública pela questão racial, ganhou nova dimensão. Analistas de mercado começaram a questionar as práticas éticas da Techcor, enquanto investidores reconsideravam suas posições. Para Emily, que aguardava em uma sala VIP do aeroporto, a revelação trazia um misto de alívio e indignação.
Não era apenas seu lugar na primeira classe que tentaram usurpar, mas todo o futuro de seu projeto e sua credibilidade como líder. Eles usaram o preconceito como arma, disse a jovem CEO para Ana Martinez, que agora coordenava pessoalmente a operação. Sabiam que muitos acreditariam ser impossível alguém como eu conquistar esse espaço por mérito próprio. A inspetora assentiu, determinada. O que Ricardo e seus mandantes não previram foi que, ao tentar derrubar Emily, acabariam expondo não apenas o racismo, mas também a corrupção que permeava seu próprio modelo de negócios. As provas eram irrefutáveis. Ana Martinez olhou novamente para as mensagens trocadas entre Ricardo Prado e os executivos da Techcor Brasil, sentindo uma mistura de indignação e determinação profissional. O que começara como uma simples verificação de identidade transformara-se em um caso federal de sabotagem corporativa e discriminação. Senhorita Nascimento, isso ultrapassa qualquer mal-entendido comum, disse a inspetora, guardando seu dispositivo. Estamos diante de uma tentativa deliberada de sabotar sua presença naquela reunião em Brasília. Emily assentiu, mantendo a compostura que a caracterizava como CEO da Dreamscape, mesmo aos 17 anos. Ela sabia que aquele momento poderia definir não apenas seu futuro, mas o de muitos jovens negros no Brasil. A TAM Brasil terá que prestar contas sobre como seu sistema foi vulnerável a esta manipulação, continuou Ana, agora completamente do lado de Emily. E a Techcor responderá por práticas anticompetitivas e discriminatórias. Rafael Souza, que até então observava em silêncio, começou a redigir o relatório oficial enquanto sua superior fazia ligações para a sede da Polícia Federal. Em menos de 1 hora, equipes especializadas em crimes cibernéticos já estavam analisando os servidores da companhia aérea. O Ministério da Justiça, alertado pelo Dr. Jorge Nascimento, através de seus contatos de alto escalão, emitiu um comunicado oficial anunciando uma auditoria completa sobre práticas discriminatórias no setor aéreo brasileiro. A notícia caiu como uma bomba no mercado financeiro. As ações da TAM Brasil caíram 8 pontos percentuais apenas na última hora, informou Camila Torres, mostrando os dados em seu smartphone para Emily. A hashtag evoluiu para boicote TAM e já ultrapassou 1 milhão de menções. A pressão pública era implacável. Vídeos do incidente circulavam em todas as plataformas sociais, com celebridades e influenciadores convocando seus seguidores a boicotarem a companhia aérea até que medidas concretas fossem tomadas. Quero que entenda uma coisa, disse Ana, olhando diretamente nos olhos de Emily. O que aconteceu aqui hoje não é apenas sobre você ou sua empresa. É sobre quantas Emilys foram barradas antes sem terem a chance de provar seu valor. A jovem executiva sentiu o peso daquelas palavras. Sua luta individual havia se transformado em um movimento coletivo por justiça. O terminal do aeroporto, antes-cenário de sua humilhação, agora testemunhava uma virada histórica. Vamos garantir que você chegue à sua reunião, afirmou a inspetora, já organizando uma escolta oficial. E quando retornar, gostaria de convidá-la para uma conversa sobre treinamentos antirracismo para nossa equipe federal. Emily sorriu, pela primeira vez desde o início daquele pesadelo. A mesma autoridade que inicialmente a questionara, agora reconhecia não apenas sua identidade, mas seu potencial como agente de mudança. O comandante da aeronave, após receber instruções da torre de controle, pegou o microfone do sistema de comunicação. Com voz firme, anunciou que Emily Nascimento teria alguns minutos para se dirigir aos passageiros. Um silêncio respeitoso tomou conta da primeira classe quando a jovem CEO se levantou, ainda com os olhos marejados, mas com a postura inabalável que a caracterizava. Meu nome é Emily Nascimento, e hoje não estou aqui apenas como CEO da Dreamscape Tecnologia, mas como uma brasileira que acredita em um país melhor. Começou ela, sua voz ecoando pelos alto-falantes. O que aconteceu hoje não é sobre um assento, mas sobre quem tem o direito de ocupar espaços. Enquanto falava, passageiros erguiam seus dispositivos para registrar o momento. A comissária Mariana, agora visivelmente constrangida, mantinha-se ao fundo com o olhar baixo.
Emily continuou, sua voz ganhando força a cada palavra. Minha presença aqui foi conquistada com estudo, trabalho e a força de gerações que vieram antes de mim. Nenhum lugar me foi dado, cada centímetro foi disputado e merecido. Do outro lado do corredor, Felipe Ortega segurava seu filho pequeno no colo, mostrando à criança a importância daquele momento. Alguns passageiros choravam silenciosamente. Quando uma jovem negra é questionada sobre seu direito de estar na primeira classe, não é apenas ela que sofre, mas todos que sonham com um Brasil verdadeiramente justo, declarou a executiva. O comandante informou pelo sistema que a fala estava sendo transmitida ao vivo por vários canais de notícias que aguardavam no aeroporto. Emily, ciente da responsabilidade, olhou diretamente para as câmeras dos celulares. A dignidade não é negociável. A justiça não é opcional. E meu lugar, assim como de tantos outros brasileiros talentosos e dedicados, não está em discussão. Ao terminar, a jovem mencionou a fundação que estava criando com Dona Doris Washington para apoiar talentos subrepresentados na tecnologia. A cabine inteira explodiu em aplausos. Até mesmo Ana Martinez, a inspetora federal que acompanhava o caso, não conseguiu conter a emoção. Enquanto retornava ao seu assento, o 2A, que por direito lhe pertencia, Emily recebeu uma mensagem de seu pai. Dr. Jorge Nascimento escreveu apenas: sua mãe estaria orgulhosa, eu estou mais. A aeronave finalmente decolou rumo a Brasília, levando não apenas passageiros, mas o início de uma transformação que transcenderia aquele voo e aquele dia. O discurso de Emily Nascimento reverberou muito além do avião. Nas horas seguintes, as ações da Dreamscape Tecnologia, que haviam despencado na B3 durante o incidente, começaram uma recuperação impressionante. Analistas de mercado atribuíram a reviravolta não apenas à exposição midiática, mas à demonstração de liderança e resiliência da jovem CEO diante da adversidade. O mercado valoriza líderes que mantêm a compostura sob pressão, comentou um especialista em economia ao vivo na Globo News, enquanto o valor da empresa voltava a subir, recuperando quase integralmente as perdas anteriores. O impacto foi ainda mais amplo no setor tecnológico. 3 das maiores empresas de tecnologia do Brasil anunciaram, em resposta ao caso, a implementação de novas políticas de diversidade e inclusão. A Tech Brasil, gigante do setor, comprometeu-se a aumentar em 40% a contratação de profissionais negros em cargos de liderança nos próximos 2 anos. A fundação idealizada por Emily e Doris Washington ganhou forma em tempo recorde. Batizada de Assentos do Futuro, a iniciativa recebeu promessas de doações que ultrapassaram R$2 milhões em apenas 24 horas. O objetivo era claro: criar oportunidades para jovens negras no campo da tecnologia e inovação. Entre os primeiros doadores estava Felipe Ortega. O jovem pai, que inicialmente havia duvidado de Emily no avião, fez questão de contribuir com uma quantia significativa. Minha filha tem 5 anos, explicou ele em uma publicação emocionada nas redes sociais. Quero que ela cresça em um país onde seu valor não seja questionado pela cor da sua pele. O que aconteceu naquele voo me fez repensar muitas coisas. Camila Torres, trabalhando incansavelmente, coordenava o fluxo de mensagens de apoio e propostas de parcerias que chegavam à Dreamscape. A assistente precisou montar uma pequena equipe de crise, apenas para gerenciar as oportunidades surgidas após o incidente. Dr. Jorge Nascimento, observando o desenrolar dos acontecimentos, ligou para a filha, antes dela entrar na reunião com os investidores em Brasília. Você transformou uma injustiça em um movimento, filha, disse o advogado com a voz embargada de orgulho. Sua mãe estaria orgulhosa. Emily respirou fundo antes de entrar na sala de reuniões. O episódio havia sido doloroso, mas as consequências positivas já se manifestavam. A jovem CEO sabia que a verdadeira transformação viria com o tempo e consistência. Mas aquele primeiro passo, ainda que forçado por circunstâncias terríveis, havia sido dado. Na sala reservada da Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Ana Martinez observava o monitor que exibia as notícias sobre o caso. Seu semblante, antes rígido por anos de profissão,
agora carregava o peso da reflexão. Ela desligou o dispositivo e encarou a parede por alguns instantes. A inspetora havia passado a noite revisando não apenas os protocolos de abordagem, mas sua própria conduta inicial com Emily Nascimento. Eu deveria ter percebido antes, murmurou para Rafael Souza, que organizava os relatórios finais. Quantas vezes agimos por instinto e esse instinto está contaminado? O jovem agente assentiu, igualmente impactado pela transformação que o caso provocara no departamento. Nas últimas 48 horas, 3 superintendentes da PF haviam ligado, preocupados com a repercussão e interessados na proposta que Ana estava formulando. É mais que treinamento técnico, explicou ela, mostrando as anotações em seu caderno. Precisamos de uma reformulação completa nos protocolos de abordagem e identificação. O que fizemos com aquela jovem? Ana não completou a frase, mas não era necessário. Os dois sabiam que a abordagem inicial à CEO da Dreamscape havia sido marcada por desconfiança excessiva. Algo que a veterana agora reconhecia como reflexo de vieses inconscientes. No dia seguinte, Martinez apresentou formalmente ao diretor regional da Polícia Federal um programa de capacitação antirracista para todos os agentes, começando pelos que atuavam em aeroportos e terminais de transporte. O projeto incluía estudos de caso, treinamento em reconhecimento de preconceitos implícitos e revisão dos procedimentos padrão. Não estou propondo isso apenas como agente, mas como cidadã, afirmou durante a apresentação, surpreendendo colegas com décadas de serviço que nunca tinham visto admitir falhas no sistema. Enquanto isso, Emily aterrissava de volta em São Paulo após sua vitoriosa reunião em Brasília. Ao desembarcar, encontrou uma mensagem de Ana no seu smartphone, solicitando o encontro. No café do aeroporto, a inspetora e a jovem empresária conversaram por mais de 1 hora. Ana explicou seu projeto, reconhecendo abertamente que sua própria postura inicial havia sido influenciada por estereótipos arraigados. Quero que você saiba que aprendi muito com essa situação, disse a agente federal. Emily ouviu atentamente antes de fazer o convite. Precisamos exatamente desse tipo de autocrítica na fundação que estou criando com Doris Washington. Alguém com sua experiência e principalmente com essa disposição para mudar seria uma conselheira valiosa. As duas mulheres, que haviam começado como antagonistas circunstanciais, selaram ali uma aliança que transcendia o caso individual. O que começara como um episódio de discriminação, agora se transformava em oportunidade para mudanças estruturais, tanto na instituição federal quanto na nova fundação que nascia. Emily Nascimento entrou no auditório principal do Centro de Convenções em Brasília, com os olhos ardendo de cansaço. As luzes intensas dos holofotes a cegaram momentaneamente, mas não tanto quanto o aplauso inesperado que se seguiu. Centenas de investidores, empresários e representantes do Ministério da Educação se levantaram em ovação espontânea. Não esperava essa recepção, sussurrou para Camila, que sorria ao seu lado. A jovem CEO ajustou o blazer e caminhou até o palco, onde o notebook já estava preparado para sua apresentação. As notificações não paravam de chegar no dispositivo. Mensagens de apoio, propostas de parceria e, claro, algumas críticas desagradáveis. A Dreamscape havia sofrido um abalo temporário na bolsa, mas já mostrava sinais de recuperação. Obrigada pela recepção calorosa, começou ela, a voz ligeiramente embargada. Confesso que este não foi o trajeto que planejei para chegar até aqui. A plateia riu, quebrando a tensão inicial. Nos bastidores, Dr. Jorge Nascimento observava a filha com orgulho contido, enquanto falava ao celular com os advogados que preparavam o processo contra a TechCor Brasil e a companhia aérea. O que aconteceu hoje no aeroporto não é sobre mim, continuou Emily. É sobre quantos talentos perdemos quando fechamos portas baseados em preconceitos. Ela apresentou os números impressionantes da Dreamscape, os projetos de democratização tecnológica e o plano quinquenal que poderia transformar o acesso à educação no país. Mesmo exausta, sua eloquência conquistava a sala. 3 grandes fundos de investimento sinalizaram interesse imediato. No intervalo, um grupo de jovens empreendedoras negras pediu para tirar fotos com ela. Você não imagina o que significa te ver nesse lugar,
disse uma delas, com lágrimas nos olhos. A assistente se aproximou discretamente. Acabei de receber mensagem da inspetora Martinez. A Polícia Federal está formalizando as acusações contra Ricardo Prado. Emily assentiu, mas seu foco estava além da vingança. O episódio havia custado muito emocionalmente, mas também abriu portas inesperadas. Doris Washington já havia mobilizado sua rede de contatos para a fundação que planejavam criar juntas. Ao final da apresentação, a rodada de investimento superou todas as expectativas. O ministro da Educação, presente no evento, anunciou publicamente uma parceria estratégica com a Dreamscape. Hoje, provamos que resiliência não é apenas resistir, mas transformar obstáculos em oportunidades, concluiu a jovem empresária, enquanto os flashes das câmeras capturavam o momento que seria a capa dos principais jornais do país na manhã seguinte. Exausta, mas realizada, Emily sabia que sua trajetória havia se tornado referência de liderança para toda uma geração. O preço havia sido alto, mas o impacto seria imensurável. O caso de Emily Nascimento reverberou por meses em todo o Brasil. Jornais, programas de televisão e podcasts debateram incansavelmente as implicações do ocorrido no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O que começou como uma humilhação pública transformou-se em um poderoso catalisador de mudanças nas políticas corporativas e na consciência nacional. 6 meses após o incidente, a jovem CEO da Dreamscape participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto, onde foi condecorada pelo Ministério da Justiça por sua coragem e resiliência. Na plateia, Doris Washington sorria orgulhosa ao lado de Dr. Jorge Nascimento, que não conteve as lágrimas quando a filha mencionou seus ensinamentos sobre dignidade e resistência. A fundação criada por Emily e Boris já havia concedido bolsas para 50 jovens negras em cursos de tecnologia e empreendedorismo. Camila Torres, agora diretora de operações da Dreamscape, liderava pessoalmente o programa de mentoria para as bolsistas, transformando sua lealdade em um compromisso com a próxima geração. A TAM Brasil implementou um rigoroso protocolo antidiscriminação e a Polícia Federal, sob influência de Ana Martinez, estabeleceu um departamento especializado em crimes de discriminação em serviços públicos. A inspetora, que inicialmente duvidara da jovem executiva, tornara-se uma aliada ferrenha na luta contra o preconceito institucional. Ricardo Prado e 3 executivos da TechCore foram indiciados por sabotagem corporativa e discriminação racial. O processo judicial, acompanhado pela imprensa nacional, estabeleceu jurisprudência para casos similares, elevando as penalidades para crimes motivados por preconceito em ambientes corporativos. Felipe Ortega, o passageiro que pediu desculpas publicamente, agora coordenava um grupo de homens contra o machismo e o racismo em sua empresa, inspirado pela transformação que testemunhou naquele voo. Nas escolas, o caso entrou para o currículo de Ética e Cidadania. Universidades desenvolveram estudos sobre o impacto da representatividade negra em posições de liderança. A hashtag que nasceu naquele dia transformou-se em um movimento permanente de vigilância contra o preconceito. Emily, aos 18 anos, viu sua empresa triplicar de valor, mas seu maior orgulho não estava nos números. Estava nas mensagens que recebia diariamente de meninas negras de todo o país, dizendo que, graças a ela, agora sonhavam mais alto. O assento 2A da primeira classe havia se tornado um símbolo, não apenas um lugar contestado, mas um espaço reconquistado que abriu caminho para muitos outros. Porque o legado de Emily não era apenas ocupar seu lugar de direito, era garantir que nenhuma outra jovem tivesse seu pertencimento questionado novamente.